noite, irmãos. Qual é a tua expectativa nessa noite para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós? Eu queria que nesse momento nós levantássemos um clamor pela nossa nação, levantássemos um clamor por toda a terra. E nós vamos profetizar que o nosso Deus reina. Eu queria te dizer nessa noite que o nosso Deus reina. O nosso Deus reina sobre tudo. Reina sobre as nações. Nosso Deus reina. Eu queria que aí na sua casa você levantasse um clamor. Começasse a orar pela nossa nação, pela nossa cidade. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, como intercessores, Pai. Nós oramos, Deus, para que cesse toda a pandemia. Nós oramos, Deus, que sabemos que o nosso Deus reina. Pedimos, Deus, que nesses dias o Senhor ilumine a mente dos médicos, dos cientistas. Que a cura, Deus, que a vacina logo apareça, Pai. Nós oramos, Deus, para que a paz que excede todo entendimento possa guardar a nossa nação, possa guardar os nossos corações, Pai. Senhor, eu oro para que em cada casa, Senhor, em cada cidade, em cada lugar, a paz do Senhor possa reinar. Que a convicção que nós temos, Senhor, que somos amados por Ti, que essa mesma convicção venha sobre o coração de cada pessoa, Pai, nessa nação. Usa-nos, Deus, nesses dias, Pai, para trazer transformação, Senhor. Usa-nos nesses dias, Deus. Deus reina. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reinará. Nosso Deus reina. Profetiza aí na sua casa. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reina. Para sempre reinará. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reina. Para sempre reinará. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reina. Para sempre reinará. Nosso Deus reina. E nosso Deus reina. Para sempre Ele reinará. Para sempre reinará. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reinará. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Para sempre Ele reina. Para sempre reinará. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina. Nosso Deus reina sobre o Itaparque. Nosso Deus reina sobre Mauá. Nosso Deus reina sobre São Paulo. Nosso Deus reina sobre o Brasil. Nosso Deus reina sobre a América. Nosso Deus reina sobre a terra. Nosso Deus
nosso Deus reina, pra sempre Ele reina. Que caia todo medo, que caia toda angústia, que caia toda tristeza, Senhor. Tudo aquilo que tem tirado a paz, Senhor, de famílias, Deus. Tudo aquilo que tem tirado a paz e a confiança, que caia, que caia. Tira o medo, Senhor, tira o medo. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender e que a tempestade é você, e chuva forte é você, e vento forte é você. Faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, mas a fechada, a porta aberta, a porta fechada é você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva
forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Usa, Senhor, a vida do líder Carlinhos, Pai, com graça, poder, autoridade, unção de Deus. E que nós possamos estar com corações abertos para aquilo que o Senhor vai ministrar através da vida do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Que louvor maravilhoso, né? Tremendo. E quando a gente ouve esse louvor, né? Esse louvor fala muito ao meu coração. E eu comecei a ler, a estudar sobre isso. E houve um episódio ali muito interessante com o povo de Israel. Quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus queria ter um relacionamento com eles. Relacionamento esse que foi perdido lá no Éden, quando houve o pecado. Né? Todos sabem que Deus toda tarde descia para ter um relacionamento com Adão ali, e isso se perdeu por conta do pecado. E teve um período, depois que Moisés salvou o povo do Egito, que retirou o povo que estava no deserto, Deus quis voltar novamente esse relacionamento, né, com o povo ali. Só que aconteceu quando Deus falou para Moisés que ia reestabelecer esse relacionamento, Deus falou para Moisés, né, falar para o povo se preparar durante 3 dias. E quando chegou no terceiro dia, que foi o grande momento, né, Deus falou para Moisés para o povo ficar um pouco mais afastado, só Moisés ia chegar mais perto para Deus falar com Moisés e o povo ver que era Deus mesmo falando ali com Moisés. E naquela ocasião foi algo tremendo, foi ali no Monte Sinai que aconteceu esse episódio, e a Bíblia fala que o monte ficou repleto com labaredas de fogo, e nuvens, e trovões, e relâmpagos. Mas o povo, quando viu tudo aquilo, o povo teve medo. Lá em Êxodo 20, a partir do versículo 18, está escrito assim, ó: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tenha medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, o medo do povo estava localizado nas situações erradas. O povo estava com medo de tudo que estava acontecendo, dos trovões, dos relâmpagos, e na realidade, o que Moisés estava falando é para o povo tinha que temer se eles estavam fazendo a vontade de Deus ou não, e não do que estava acontecendo ao redor deles. Moisés foi o único que não teve medo, e essa atitude pôde levar ele a estar mais perto de Deus, a ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas você pode me dizer que ele já conversava com Deus antes, por isso não temeu. Sim, é verdade. Mas Deus não queria que ficasse só com Moisés. Deus queria ter um relacionamento com todo o povo. Ou seja, o povo ali perdeu uma oportunidade de desfrutar o melhor de Deus ali naquele momento. Por conta do medo, por conta do que eles tiveram um medo que paralisaram eles, que eles não conseguiram ir além. Falaram para Moisés: não, Moisés, deixa que Deus fala com você e você fala com a gente, porque a gente não quer. Ou seja, quantas vezes nós deixamos medos nos paralisar e a gente deixa de desfrutar o que Deus tem para nós?
nos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo uma situação que um medo tem paralisado muitas pessoas. Um medo tem paralisado muitas vidas, muitas famílias. Será que realmente nós estamos desfrutando o melhor de Deus? Olhando para as situações ao redor, tendo medo, focando esse medo na situação que está ao redor e não realmente no que importa. Outra pessoa que podemos dizer que venceu e não teve medo, mesmo com ameaça à sua vida, e de quem estava com ele foi Neemias, quando ele reconstruiu o muro de Jerusalém. Seus inimigos tentaram contra a vida dele. Teve um momento ali, ele tinha 2 inimigos em especial, Sanbalate e Tobias. Neemias, quando viu a destruição do templo ali, dos muros de Jerusalém, ele falou, não, eu preciso reconstruir aquilo. E quando ele foi para Jerusalém para começar a reconstruir, começou a vir as situações adversas. Começaram a surgir pessoas contra, vozes contra o que ele queria. E naquele momento, até contra a vida dele, eles ameaçaram. E Neemias parou, olhou aquela situação e falou assim, não, eu preciso continuar fazendo, eu preciso focar no que importa. Lá em Neemias 4:13, ele fala assim, ó, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês acham que nós, líderes, os discipuladores, o pastor, tem feito culto de domingo, gravando, nós, líderes, estamos gravando as lives, os discipuladores, por que você acha que nós estamos fazendo isso? Na realidade, nós estamos te armando. Nós estamos colocando espadas, flechas, escudos em suas mãos, através da palavra, através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos vivendo uma guerra, mas de uma maneira que o nosso pastor sempre fala, a nossa guerra deve seguir em paz. A sua guerra tem seguido em paz, meu irmão? Você tem focado realmente no objetivo que Deus quer para a sua vida? Ou você tem escutado as vozes de Tobias, as vozes de Sanbalate, ou tudo quando as pessoas começam a falar ao redor, você sente medo e esse medo tem te paralisado? Ali no 14, ainda em Neemias 4, ali no 14, ele fala assim, ó, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenha medo. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Meus irmãos, lembre do Senhor, lembre de quem você é filho, lembre de quem você adora, lembre do Deus poderoso que você serve. Faça a lembrança de tudo que Deus já fez na sua vida, de quem você era, da onde Ele te tirou, dos milagres que Ele já fez na sua vida. Por que dessa vez vai ser diferente? Por que você tem se amedrontado? Por que esse medo tem te paralisado? Lembra do Senhor. Ele já fez e vai continuar fazendo na sua vida, porque Ele te ama, porque Ele é seu Pai. Agora eu pergunto para você, quantos que estão nos assistindo neste momento, que antes de acontecer tudo isso,
culto após culto, nos momentos dos louvores, nos momentos das orações, vinham na frente, oravam, clamavam a Deus, tinham um propósito estabelecido, ou em oração por uma cura, ou em oração por alguém da família, ou em oração pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pela mãe. Quantos? Ou por emprego, não sei, mas quantos tinham um propósito em orar, em jejuar, e sempre estava pedindo. E agora? Desde que começou tudo isso, você continuou com esse propósito? Você continuou com essas orações? Você continua mandando mensagem para os irmãos da célula, falando assim: irmãos, orem por mim, por isso, orem por mim, por aquilo, me ajudem em oração? Quantos continuaram? Ou quantos se esqueceram de tudo isso e começaram a se voltar só para as coisas que estão acontecendo ao redor? Começaram a ficar com medo de tudo que está escutando? Quantos têm focado o medo nas coisas erradas? Quantos? Meus irmãos, comecem a buscar em Deus. Ele é por você. Ele faz infinitamente mais por você, porque Ele te ama. Não só por você, pela sua família, pelos seus pais, por todos a quem você ama. E por quê? Por um motivo ou outro, por um noticiário, por alguém que aparece e fala algo, e você, tudo que você aprendeu, você deixa de lado para simplesmente escutar uma voz. Meu irmão, eu não estou falando que você não tem que tomar os cuidados, eu não estou falando que você não tem que ser prudente, não é isso. Mas eu estou falando que esse medo não pode te paralisar. Esse medo não pode mudar quem você é. Esse medo não pode ir contra a tua fé. Quantos têm deixado de lutar pelos seus pais, pelos seus irmãos, por suas famílias? O medo tem cegado várias pessoas que estavam em guerra, orando por uma situação específica, para a sua família, mulher ou marido, e acontece tudo isso de medo. Vem sobre sua vida e você começa a pensar só nas notícias ruins. Quantos estão com suas vidas paradas, paralisadas, não oram mais, não buscam mais o Senhor? Às vezes nem assistem às lives da mesma maneira que assistia antes. Quantos? É isso que eu estou tentando passar para vocês, meus irmãos. Não é o medo de assistir a live, não é o medo de falar uma mensagem no grupo da célula, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que no início começou tudo isso e o medo veio e paralisou. E a partir desse medo, você não conseguiu ir além. E as coisas estão acontecendo e você tem se sentido fraco, você tem se esfriado e você não está percebendo, porque o seu foco está sendo só nas coisas ruins. Você já parou para pensar nisso? Você tem orado da mesma maneira que você orava antes? Você tem lido a palavra da mesma maneira que você lia antes? E o seu relacionamento com os irmãos da célula? Tem sido da mesma maneira que era antes? Comece a se perguntar. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um momento único no meio da igreja, meus irmãos. Mas nós temos que ter a prudência e a sabedoria para buscar de Deus e nos armar. E estar do lado das pessoas que possam nos fortalecer. Mas Neemias não teve medo e foi vitorioso em sua missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E aqueles que estavam com ele ouviu sua voz e acreditaram, porque o Senhor era com ele. Você tem ouvido a voz dos seus líderes, do seu discipulador, do pastor?
Ou você acha que a sua liderança não foi uma liderança instituída por Deus? Se você crê que foi instituída por Deus, então por que muitas vezes tem questionado as decisões, tem questionado o que tem falado? Tudo isso que nós estamos fazendo provém de Deus. Tudo isso, primeiramente, o Senhor falou aos corações da liderança para depois passar para cada um de nós, para cada um da igreja como um todo. Simplesmente comece a buscar, simplesmente comece a se encher do Espírito, meu irmão. Se você crê que o Senhor é com seus líderes, e você crê que o Senhor é com o seu pastor, então escute ele. Não dê ouvidos ao medo, e sim ao profeta que o Senhor colocou na sua vida. Pare de dar ouvido ao medo que tem te paralisado. Dê ouvido ao profeta que o Senhor colocou na sua vida. Outra pessoa que podemos dizer que não teve medo, ou seja, o medo não paralisou, foi Pedro. Quando ele andou sobre as águas. Lá em Mateus 14, 27 e 28. Abra sua Bíblia lá, meus irmãos. Mateus 14, 27, 28 e 29. Está escrito assim, a partir do 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu sei que muitos conhecem essa passagem. Eu sei que teve um momento ali que Pedro olhou para o lado, viu que estava na água ali e começou a afundar. Mas quem que estava ali do lado para poder socorrer ele? Quem que estava ali do lado e agarrou ele pelo braço e trouxe ele de volta para cima? Quem foi? Jesus. Jesus. E você acha que ele vai fazer diferente com você? Da mesma maneira que ele fez com Pedro, você acha que ele vai fazer diferente com você? Então, meu irmão, não tenha medo. Saia do barco. Não deixe esse medo te paralisar. Os outros discípulos ficaram no barco e não tiveram essa experiência que Pedro teve. Será que você não está deixando de desfrutar o melhor que Deus tem para a sua vida nesses momentos? Nesses dias? Eu vou falar uma coisa para você, meus irmãos. Nós estamos vivendo o ano da abundante chuva. Este ano é um ano que Deus vai fazer e tem feito muito pela sua igreja. Mas nós estamos vivendo um ano em que a nossa fé está sendo testada. Quem tem se colocado, quem tem realmente buscado ali, quem tem deixado essas coisas de lado e colocado o Senhor em primeiro lugar e realmente crê, tem vivido o melhor de Deus, tem desfrutado o melhor de Deus, tem realmente tido um relacionamento com Ele. Eu não sei o que está acontecendo, o que está passando pela sua mente agora, mas comece a buscar do Senhor nesse momento. Se o medo tem te paralisado, comece a orar para o Senhor, falar: Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, tira esse medo, muda isso do meu coração. Eu não quero sentir esse medo que tem me paralisado. Eu não quero sentir esse medo que tem me afastado de Ti. Eu não quero sentir esse medo que tem me afastado da igreja, do corpo. Eu não quero sentir esse medo que tem não deixado eu viver. Oh, meus irmãos, Pedro foi o único que venceu o medo e caminhou em direção a Jesus. Mesmo quando eles estavam no meio do mar, que começou a afundar, Jesus estava lá para resgatá-lo, para pegá-lo pelos braços e o salvar.
Nós estamos vivendo um momento que a sua fé está sendo testada. Estamos passando pela peneira, onde está sendo separado o joio e o trigo. Precisamos entender que tudo isso que está acontecendo está enfraquecendo aqueles que estão deixando o medo dominar. Sabemos que o perigo existe e precisamos nos precaver sim, mas não deixar o medo nos dominar de tal ponto de paralisar nossa fé. Todos esses exemplos que eu dei, desses homens, todos esses exemplos foram exemplos de pessoas que viveram situações que foram contra a vida deles. Mas eles creram no Senhor. Eles realmente acreditaram que o Senhor era com eles. Independente da vida deles estarem correndo risco. Eles falaram, não, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Tem esse pensamento também. O Senhor é contigo, meu irmão. Creia, creia. Aleluias. Mas eu tenho mais um exemplo. Eu tenho mais um exemplo de uma pessoa que venceu o medo. Oh, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, continue em Mateus um pouquinho mais lá para frente, lá em Mateus 26. Em Mateus 26, a partir do 36 ao 39. Que fala assim, a partir do 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos, aqui, Jesus ele estava profundamente angustiado, porque ele sabia o que estava por vir. A sua alma estava profundamente triste, e isso que fala aqui na Bíblia, nós sabemos que quando fala de alma, está falando do homem, está falando da carne, porque Jesus é Deus, mas ele também era homem. Naquele momento que ele estava aqui na terra, ele estava como um homem, ou seja, ele tinha sentimentos, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia calor, da mesma maneira. E nesse momento ele está dizendo que a alma dele estava profundamente triste, ou seja, ele estava com medo. Mas o medo maior dele é o que ele fala. No 42, ele continua falando. Lê lá, um pouquinho mais abaixo, no 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ele não estava com medo de passar pela cruz, porque ele sabia que até mesmo precisava passar pela cruz para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje você estivesse aí. Ele sabia disso, ele sabia do propósito da cruz. O medo dele era de não estar fazendo a vontade do Pai. Em todo momento ele orou 3 vezes, e nas 3 vezes ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Agora eu pergunto para você, meu irmão, o seu medo, o foco do seu medo está nas coisas certas? Você realmente está com medo de não estar fazendo a vontade do Pai? Você já parou para pensar nisso? É isso que Moisés falou lá no início, lembra? Quando eu falei de Moisés, que ele falou para o povo, não temais. O medo tem que ser para que não pequeis.
É disso que Moisés estava falando. O medo tem que ser de, Senhor, eu realmente estou fazendo a tua vontade? O meu medo tem que ser, Senhor, o que eu estou fazendo é da minha vontade ou é da tua vontade? Porque eu não quero fazer o que é da minha vontade, eu quero fazer o que é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus você não ir na célula? Será que é da vontade de Deus você não estar em comunhão com os irmãos? Será que é da vontade de Deus você se afastar dos irmãos? Comece a se perguntar, comece a fazer um culto racional, como Paulo fala. Comece a se perguntar, será que esse medo não tem te paralisado, está te afastando, está te esfriando? Nós estamos vivendo um momento onde a nossa fé está sendo testada. Pare de andar pelas coisas que você enxerga. Nós não somos mais dessa maneira. Nós não somos mais desse mundo. Nós não vivemos mais dessa forma, andando pelas coisas que nós enxergamos, meus irmãos. Comecem a olhar além, comecem a ver como Jesus ali, ele não estava se importando com a cruz, com o sofrimento, ele estava se importando se era da vontade do Pai ou não. Comece a orar, comece a buscar, fala, Senhor, é da tua vontade ou não? Mude de postura. O Senhor quer que você desfrute o melhor dele, independente da crise, independente do que falam, independente das vozes, independente dos noticiários, independente de tudo isso, você é escolhido do Senhor, você é a nação santa, você é filho do Pai, você é um povo diferenciado, você não pertence a esse mundo, meu irmão. Oh, comece a partir de hoje a falar, Senhor, me tira esse medo que tem paralisado a minha vida. Eu não quero mais viver dessa maneira, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim. Creia, simplesmente creia no Deus que te tirou daquele mundo pecaminoso, no Deus que te limpou, no Deus que te restaurou, no Deus que te curou, no Deus que salvou a sua família, que salvou o seu pai, seu irmão. Creia, é nesse Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continue buscando o Senhor, até mais intensamente do que buscava antes. Comece a falar para Deus, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Levante, meu irmão, levante, vamos orar. Chame quem está na sua casa aí, seus filhos, chame e fala, vamos orar. Comece a levantar um clamor, falando para o Senhor, tira esse medo da minha vida, tira esse medo da minha casa, tira esse medo da minha mente, tira esse medo dos meus pensamentos. Comece a orar. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus, eu venho colocar diante de Ti, Papai, a Tua igreja, Deus, para que esse medo não venha, Pai, continuar paralisando, Deus, a Tua igreja, para que esse medo, Senhor amado, mascarado, venha, Senhor amado, afastar, esfriar a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, visita agora cada lar, visita agora cada família, Senhor amado, que está assistindo nesse momento. Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa, Deus, operar grandemente nessas famílias, operar grandemente em cada pessoa. Deus, começa a transformar, Papai, corações, começa a transformar as mentes, Senhor amado, para que esse medo não venha paralisar mais dessa maneira. Deus, em nome de Jesus, porque nós somos povo escolhido, porque nós somos povo guerreiros, porque nós somos povo, Senhor amado, que o Senhor separou para viver o melhor, para desfrutar o melhor. Espírito Santo de Deus, por isso, Papai, Deus, vem com Teu renovo sobre as nossas vidas, Papai, que cada um de nós possamos ser trigo, que cada um de nós, Papai, possamos
possamos ser guerreiros hábeis, Senhor amado. Deus, em tuas mãos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser a tua igreja, uma igreja prevalecente em meio a tudo isso, em meio a tudo que está acontecendo, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. A partir de hoje, comece a encarar tudo isso de uma outra maneira. Comece a olhar tudo isso com outros olhos. Antes, quando você acordar, antes de mais nada, fala: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém.